Então, meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é a pastora Silvânia, e eu gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor com os amados irmãos nesse momento, os irmãos que estão aí, que amam a palavra, né, que gostam de ler Bíblia e sabe da importância de ter a palavra do Senhor em seu coração, aleluia. O texto que eu gostaria de ler com os amados se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7, eu vou ler aqui a partir do versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a passagem que eu quero compartilhar com os amados irmãos, a palavra que eu desejo compartilhar com você que está me ouvindo nesse momento, que se encontra em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, mostrando a situação que vem sobre aquele que está edificado sobre a rocha e o que está edificado sobre a areia. Aqui nós tiramos uma lição mostrando que a situação difícil de tempestade, de ventos fortes, situações as quais muitas das vezes não são esperadas, elas podem acontecer tanto comigo, tanto com você, tanto contra aquele que é incrédulo, que não tem a fé no Senhor, ou que se considera um ateu, ou pessoas que não estão servindo a Deus de todo o coração. Nós podemos ver aqui que a situação ele vem sobre todos, vem sobre aqueles que estão de pé como aqueles que estão fracos. Às vezes a gente fica pensando assim, eu estou tão fraquinho nesse momento, eu estou tão desesperado que se ficar pior eu morro. Mas Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe de onde nós estamos edificados. A própria palavra do Senhor diz que Ele não dará além do que nós possamos suportar. Mas é bem verdade que a palavra do Senhor traz clareza a respeito da importância, da necessidade que nós temos de estarmos edificados em Deus, de termos a palavra do Senhor em nossas vidas, no nosso coração. Se você observar lá no Evangelho de João, no seu capítulo 15, ele fala mais uma vez a respeito disso. Ele diz no versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que vos quiserdes e vos será feito. Vemos aqui a importância de, se queremos estar de pé, é necessário que a gente tenha a palavra de Deus no nosso coração, seja praticante da palavra de Deus, segundo ali Mateus capítulo 7. No Evangelho de João capítulo 15, ele diz que a palavra estando em nós, ela nos faz o quê? Ter eficácia na vida de oração. Ela traz as bênçãos, porque se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, ter a palavra no nosso coração, dentro desse texto aqui, mostra que nós teremos bom êxito na nossa vida de oração. Obteremos respostas de Deus. No texto de Mateus, capítulo 7, diz que a gente não cai, a gente permanece, a nossa vida é edificada. Veja como é importante nós termos a palavra do Senhor nos nossos corações. É por isso que o inimigo ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras, colocar preguiça no servo de Deus, tontura, dor de cabeça, cansaço, para que a pessoa não leia a palavra. Porque quando ela deixa de ler, de meditar na palavra, ela deixa de conhecer
a grandeza de Deus, as promessas do Senhor, ela deixa de ter conhecimento do seu direito, o direito que ela tem em Cristo Jesus, a sua herança, né? Então veja só, aqui no Evangelho, aqui no livro de Salmos, capítulo 1, no verso 3 diz assim, verso 2 e verso 3, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Uma terceira bênção, eu posso dizer assim, em a pessoa ter a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra no seu coração. Diz que ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, a palavra do Senhor traz vida para nós, traz fertilidade, traz sucesso, prosperidade, traz crescimento, desenvolvimento, porque diz, será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Então, uma árvore que é plantada junto a ribeiro, ela não murcha, ela não seca, ela sempre está com vida, ela tem vigor, ela tem ânimo. Isso talvez seja a causa de você estar tão desanimado, de você estar se sentindo morta espiritualmente, você está se sentindo murcho, cabisbaixo, sem força, sem ânimo. Talvez seja pela falta que você tenha de aplicar a palavra do Senhor no teu coração, de estar ouvindo. Quantas pessoas vão deixando de congregar e elas justificam que é por causa do trabalho, que é por causa do dia a dia, porque tem um monte de coisa para fazer. E isso se apartando da casa do Senhor, se apartando do convívio com a palavra, com a meditação, com o ensinamento, e vão murchando, vão secando, e cada vez mais vão perdendo o gosto pela palavra, pelas coisas de Deus. E quando bem não pensar, já está desviado, já está totalmente frio espiritualmente. Diz aqui no verso 3 de Salmos 1, ele é como árvore plantada junto a ribeiros, junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia. Quer ter sucesso, quer ser bem sucedido? Medite na palavra dia e noite. Aplique a palavra no teu coração. Torne-se praticante da palavra. Talvez você esteja dizendo, mas pastora, a minha casa caiu, a minha casa foi desmoronada, a minha família foi destruída. Ou aí eu lhe pergunto, você edificou a sua casa sobre a rocha, minha irmã, meu irmão? Você trouxe, aleluia, a presença de Deus para o teu lar? A palavra do Senhor diz que a casa que é edificada na palavra, em Jesus Cristo, ela não cai. Ela passa pela tempestade, ela enfrenta ventos fortes, ventos contrários, mas ela fica de pé. Que nós possamos, meus amados irmãos, buscar edificar nossa vida no Senhor, na sua palavra. Que nós nos tornemos praticantes da palavra do Senhor, não só aqueles que ouvem, mas ouve e coloca em prática. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, para não estarmos pecando contra Ele, e para que nós possamos ter bom êxito na nossa vida de oração, ter resposta de Deus, ter a bênção do Senhor, porque é bem claro, diz que aquele que permanece no Senhor e as suas palavras em vós, vai pedir e assim será feito, ou seja, terá muitas bênçãos, terá resposta de oração. Talvez não seja como você pensa, como imagina, mas com certeza será da melhor maneira, porque Deus sempre tem uma maneira melhor de realizar as coisas. Eu quero deixar essa palavra para vocês, meus amados irmãos. Fica na paz, Deus continue te abençoando e que seja uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.